Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de estática, vetores de forças, e nós vamos fazer agora o cálculo de força resultante através de vetor cartesiano tridimensional, com o objetivo, né, de trabalhar com vetores em três dimensões, que é o que acontece na prática, na maioria das vezes, e também é a parte mais trabalhosa e mais chatinha, principalmente porque a gente tem dificuldade de representar isso no plano, né? Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se porventura os nossos vídeos são relevantes para você, eu te convido a nos ajudar se tornando membro do nosso canal. Porque como membro, além de nos ajudar, você tem acesso a materiais, apostilas e também a vídeos exclusivos. E dependendo da modalidade, né, tem duas, você tem acesso a cursos completos também. Bom, sem mais delongas, né? Eu estava me esquecendo aqui, se você também quer participar dos nossos grupos ou nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, etc., tem um link na descrição do vídeo com o final links, né, que dá acesso a todos esses links. Bom, agora sim, sem mais delongas, né? O exercício diz o seguinte: expresse a força F mostrada na figura como um vetor cartesiano. Bom, o que a gente viu nos exercícios anteriores, e se você, aqui eu estou fazendo uma série diferente, que eu estou indo dos exercícios explicando, né? Mas se você for fazer o estudo através do livro, você vai verificar o seguinte, que o vetor, de um modo geral, o ângulo que o localiza, né, no espaço, ele é feito, então, o ângulo em relação ao eixo Z, então, por exemplo, esse aqui era o gama, se não me engano, do livro. Eu também tenho esse ângulo em relação ao eixo Y, que seria alfa, beta, acho que é beta, não lembro agora, mas não importa também, né? E eu vou ter aqui um ângulo em relação ao x, né? Por exemplo, o alfa. A identificação tanto faz, né? Mas note que nesse exercício não é o que acontece, né? Eu não tenho a identificação, então antes de você começar o exercício, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se os ângulos que você tem identificando a força estão relacionados aos eixos x, y, z, que não é o caso desse exercício. Então a gente tem que verificar quais são as relações que estão mostradas e fazer, né, os cálculos correspondentes, né? Esse é o primeiro ponto que você tem que identificar. Se os ângulos que estão identificados no exercício forem em relação a x, y, z, aí o valor da força Fx, Fy e Fz vai ser igual ao cosseno, né? O cosseno desse ângulo, você obtém o valor da força correspondente, Fx, Fy ou Fz. Se você não tiver o ângulo, mas você tiver as componentes, você consegue calcular o ângulo de cada um, né? Que a gente viu, a gente já comentou também. Caiu minha caneta aqui. A gente viu também que, né, a gente tem, por exemplo, no exemplo que eu estou usando aqui, o cosseno alfa, ele vai ser Fx F sobre F, que é a força de 100 newtons que está aqui. E o cosseno beta e gama correspondente também. Bom, fora isso, né, mas isso aqui é só para a gente fazer a introdução do exercício, não faz parte da resolução. O que nós temos aqui, né? Lá pela regra do paralelogramo, que foi uma das primeiras coisas que a gente fez aqui nesses vídeos mais recentes de estática, o que nós temos aqui, né? Nós temos que traçar, né, a paralela, né? Então essa linha vermelha que eu estou tentando desenhar aqui, ela está paralela, né? Então ela aqui está paralela ao eixo x. Desta forma, o que a gente consegue identificar aqui, né? Vou até marcar de outra cor. Esta força azul aqui, essa projeção azul aqui, vou fazer bem forte aqui para aparecer, né? Essa força azul aqui, projetada, nada mais é do que a força no plano X, né? A projeção da força nos planos X e Y. Por que X e Y? Porque X está aqui e Y está aqui. Então esse plano aqui, né, é o plano X e Y. Então o que acontece, né? Eu tenho a partir, né, essa força, então a projeção, essa força maior aqui, que eu estou desenhando aqui, né, essa seta maior, eu quero destacar mesmo ela aqui, né? Que é que seria a soma, né, de Fxy, seria justamente a força resultante da componente Fx e da componente Fy. E aonde que estão essas componentes? Eu vou escrever aqui. Essa componente aqui seria o
veja que é o paralelo, né? Eu tenho que olhar quem é paralelo, seria... Opa, fiz errado aqui. Espera de novo, não sei o que está acontecendo, deixa eu apertar a canetinha. Então aqui seria o FY, aqui essa distância, então essa distância aqui é o FY. Essa outra distância aqui, então deixa eu botar outra cor só para a gente ir identificando. Essa força aqui, que está aqui, a cor não ficou legal, vou ter que trocar, vou botar roxinho. Vou pôr esse aqui para ver, esse aqui tá. Então eu tenho aqui a força Fx. E por outro lado, o que acontece? Essa força aqui, se eu fosse traçar, deixa eu pegar a cor aqui vermelha aqui. Se eu fosse traçar uma paralela ao eixo X aqui, ó, essa força que está aqui, nada mais é do que o meu Fz. Veja aqui, né, essa força aqui vai ser a mesma da projeção aqui, né. Então, como eu falei, né, a questão da projeção, né, eu coloco uma lâmpada aqui, né, eu coloco uma lâmpada aqui, né, e essa luz, né, vai fazer a sombra aqui, né, a projeção nada mais é do que a sombra. Então, agora, o que nós temos, né? Nós temos um triângulo formado, eu vou desenhar ele aqui à parte, deixa eu botar a corzinha branca aqui. Então, eu vou ter um triângulo, que é esse triângulo grandão aqui, que é formado por FZ, o ângulo de 60 graus, e mais o que está aqui vai ser a força F, e essa projeção aqui é a minha força que eu estou chamando de Fx e Y. Então o que daqui eu consigo, o valor de F eu tenho, foi dado no problema, o Fz já posso calcular daqui, e eu consigo calcular esse valor da projeção Fxy. E ao mesmo tempo eu tenho um outro triângulo, vou desenhar ele aqui, eu vou desenhar ele no plano, né? E onde eu tenho um ângulo de 45 aqui em cima. E aí o que acontece? Aqui eu tenho o Fx, aqui eu tenho o Fy e aqui eu tenho o Fx e Y. Bom, feito essa identificação, então o bizu desse exercício está na identificação dessas forças. Então, de novo, né, se você está analisando um sistema, né, de força, aqui eu tenho só uma, né, que é justamente para mostrar isso. Se você está analisando um sistema de forças, né, de uma ou mais forças, e você tem ângulos identificando, né, a posição das forças, você primeiro tem que verificar se está em relação a cada um dos eixos x, y, z. Se não, você tem que analisar cada caso para ver o que você tem de relação neste caso, né? Bom, voltando aqui então para a apresentação, basta eu calcular. O que nós vamos ter aqui dessa expressão aqui? Nós podemos calcular que, eu já vou escrever aqui, vou repetir aqui, né? Só para a gente ter aqui. Então aqui eu tenho F, Fx e Y, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, Fz, escrevi errado. Deixa eu fazer direito aqui. Então aqui é Fz e Fxy aqui. Bom, o F eu tenho, e aqui eu tenho esse ângulo de 60. Então o que eu tenho? Que o seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto, Fz, sobre a hipotenusa F. Então daqui eu tiro que o Fz ele vai ser o F seno de 60. Consequentemente, substituindo valores, Fz vai ser o F que vale 100 kN, que multiplica o seno de 60. Então daqui a gente tira que o Fz, fazendo a conta, 9102, né? Fazendo aqui. Inclusive eu tenho sempre mostrado esse aplicativo, que é o Droid 48, você consegue baixar para Android, não sei se tem para quem usa iPhone, eu nunca baixei no iPhone quando eu tinha, mas é uma ferramenta bastante útil que você pode utilizar. Então 160 seno multiplica 86,6 kilonewtons, que né, tá até aqui no gráfico aqui. Bom, o que acontece? Eu achei o valor da componente Fz, né? Aí eu esqueci até de voltar aqui, né? Então, só escrevendo aqui, ó, Fz.
é igual a 86,6. Bom, se eu tenho, né, nesse triângulo retângulo aqui, se um é seno, o outro é cosseno, eu já comentei sobre isso, né? Então o fxy, que é a projeção da força nos planos x e y, eles vão ser, vai ser igual ao f cosseno de 60. Consequentemente, 100 que multiplica o cosseno de 60. Então daqui a gente tira que o fxy vai ser igual a 50 quilonewtons. Uma coisa importante que eu acabei não fazendo aqui, mas é sempre importante, né? Em algum momento você tem que fazer, eu não coloquei valores aqui. Vamos analisar para ver se o fxy, opa, apertei errado. O fz aqui, ele é realmente positivo? Nesse caso, sim, ele vai dar uma componente em z positiva. No caso aqui do plano xy, ele está apontando para o lado, nesse caso o y vai ser negativo e x vai ser positivo. Então eu tenho que olhar de novo para ele depois, né, para poder verificar. Então o f xy, eu vou deixar ele em módulo aqui porque eu vou analisar só a força final, né? Isso que eu quero destacar. Bom, voltando aqui, voltando não, seguindo, né? Então o que eu vou ter, né? Eu vou reescrever aqui o triângulo, né? Então eu tenho aqui o triângulo retângulo formado pelo, agora sim, fxy aqui, depois fx e fy, e eu tenho o ângulo de 45 aqui. Nesse caso, como é 45, não tem nenhuma importância, né? Se for olhar aqui no gráfico ali, se você for olhar aqui opa, se você for olhar aqui no gráfico, né? No gráfico não, no esquema aqui, né? O 45, se for aqui é 45, aqui vai ser 45 também, lembrando que aqui vai ser 90, né? Então no fundo dá na mesma, mas eu estou fazendo, né, a análise justamente para você pegar o valor certo se fosse um ângulo diferente de 45. Numericamente, o que eu estou dizendo é assim, numericamente vai ser igual, mas neste caso, se fosse um ângulo diferente de 45, não ia ser. Bom, voltando aqui, só lembrando, né, o que eu estava comentando é que eu vou ter aqui o fx aqui positivo e o fy aqui, nesse caso, vai ser um negativo. Então, eu tenho que, no final, eu tenho que colocar o valor dessa força no sentido negativo, né? Eu tenho que colocar o sinal negativo para mostrar que ele é no sentido oposto. Bom, aqui do gráfico, então, eu vou usar, prefiro o branquinho aqui, né? Então, vai ficar seno de 45 vai ser igual cateto oposto, FY, dividido pela hipotenusa FXY. Bom, então, o que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter que FY vai ser FXY seno de 45. Bom, nesse caso, então, FY, substituindo valores, o FXY, eu acabei não calculando, né? A gente não tem ainda, eu preciso calcular. Como é que eu calculo, né, o fxy? Bom, se eu tenho o valor de fz, se eu tenho o valor de f, eu calculo o fxy através de um triângulo, através da soma dos quadrados do catetos, né? A hipotenusa ao quadrado. Então, o que é a hipotenusa ao quadrado? Então, voltando aqui, né? A hipotenusa é o f, né? Então, eu vou ter... eu vou até apagar aqui para a gente fazer na sequência, né? Já que eu esqueci. Então, o que eu vou ter, né? Vou calcular agora, calculando fxy. A gente não tem ainda o valor, né? Então vou observando aqui, né, o que a gente tem de informações. A gente tem que f ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados catetos, fz ao quadrado, mais fxy ao quadrado. Eu quero o valor de fxy, então fxy vai ser igual, isso aqui passa para lá, né? Então f ao quadrado menos fz ao quadrado e a raiz disso, né? Bom, o fxy, lembrando que eu estou calculando o módulo, né? Sempre quando eu tiro a raiz assim, eu tenho que levar em consideração mais ou menos, né? Então, para não ter dúvida, eu vou calcular o módulo aqui, né? Então, o módulo de fxy, que é o valor positivo, né? Só que importa aqui, que é o tamanho dessa força, vai ser igual, substituindo valores, né? Então, a força vale 100
ao quadrado menos o que a gente achou fz aqui 86,6 ao quadrado, que neste caso então eu vou ter que o módulo de fxy vai ser igual, de novo, né, pegando aqui então 100, antes disso, 2 ao quadrado, 100 ao quadrado, quadrado eleva, menos, e aí eu tiro a raiz. Então eu tenho o valor que fxy vale 50 kN. Veja que eu estou fazendo, mostrando o módulo, eu não vou analisar a direção positiva aqui, porque já que ele é um ângulo inclinado, né, um ângulo inclinado não, já que ele é um vetor inclinado, né, eu vou deixar para analisar os tamanhos, as direções no final, né? Bom, agora sim, voltando aqui, eu vou repetir então este triângulo primeiro aqui. Então, o que a gente tem? Esse triângulo, né? Formado por fxy, fx aqui e fy aqui. Lembrando, né, se a gente for redesenhar ali no gráfico, eu teria aqui, né, esse aqui seria o meu fx, aqui seria o meu fy e aqui é o fxy. É só para a gente confirmar ali o que a gente tinha feito. E aqui o ângulo de 45 graus. Como eu sempre falo, né, você sempre esquece aquela definição que o livro fala que fx é f cosseno. Né, esquece. Você tem que olhar para o ângulo. Vai depender se o ângulo é horizontal ou com a vertical. Né? Faça seno e cosseno. Né? Então, neste caso, fazendo seno de 45, vai ser igual ao cateto oposto, fy, dividido pela hipotenusa fxy. Então daqui a gente tira que o fy vai ser igual a fxy seno de 45. Agora sim, fy vai ser igual, a gente acabou de calcular o fxy, 50, que multiplica o seno de 45. Consequentemente, o fy, então lembrando que aqui é o módulo, né? Só para a gente, então aqui vai dar 50, 45 seno vezes, né? Então dá 35,5 numericamente. 35, praticamente 35,36. E aí sim, se eu for observar ali a direção do ângulo aqui, ó, do ângulo não, do vetor fy, ele está contrário, né? O positivo é para cá, né? Então, neste caso, o positivo é aqui, ó, no sentido para a direita aqui. Então, o f1y vai ser igual a menos 35,36 kN. Então, esse seria o valor de f1y. Fy somente, né, que eu só tenho uma força aqui. Bom, o que eu sempre falo, né? Se dentro do triângulo retângulo que você está analisando, se um é seno, o outro é cosseno, né? Só que seno de 45 e cosseno de 45 é o mesmo valor. Então, o que a gente já pode extrair, né, levando em consideração que o fx, ele vai ser, olhando aqui para a nossa imagem ali, né? Já fazendo aqui, olhando, né? Eu quero ganhar tempo, mostrando para você como você pode ganhar tempo, né? Ele é no sentido positivo aqui. Então, o f1x, ele é o mesmo valor numérico, só que mais, né? Positivo de 35,36 kN. Opa, agora sim eu tenho os valores, né? O exercício, eu vou voltar lá e pede, calcule, expresse a força F mostrado como vetor cartesiano. O vetor cartesiano é aquele vetor, né? Então, só lembrando aqui, né? O F, ele vai ser Fx I chapéu, mais Fy J chapéu, mais Fz K chapéu. Então, dessa forma, basta eu substituir os valores. Lembrando, né, que em alguns livros, né, ele coloca aqui, pode colocar colchete, ou ele pode colocar chaves, né? Então depende do livro, vai vir de um jeito ou do outro. Bom, então o que eu tenho? Fx, quanto vale fx? 35,36 e chapéu.
Veja que eu estou colocando em chapéu, no livro, normalmente eles colocam em negrito, né? Ou às vezes eles colocam setinha, mas é mais comum usar negrito. Pode ser X chapéu também. Aqui, X chapéu, Y chapéu e Z chapéu é a mesma coisa, né? Estamos indicando para a mesma coisa. Quanto vale FY? FY vale menos 35,36 J chapéu. E o FZ, ele vale, cadê ele? 50. Não, mentira. 86,6. Então, 86 mais, né, que ele é positivo também, 0,6 K chapéu. Eu vou usar a colchete que eu gosto mais, estou mais acostumado. Bom, daqui então eu já identifiquei, né, através dessa expressão que a gente acabou de resolver, né, nós já conseguimos calcular qual é, né, qual é o valor, né, de cada um das componentes e fazer a expressão, escrever, né, o vetor na forma de vetor cartesiano, né? Se eu quiser conferir para ver se realmente esses valores estão corretos, eu vou colocar aqui 35,36, 35,36 negativo, 86,6. Eu tenho mostrado isso, né? Se você pegar aqui a calculadora, clicar aqui em VET, depois eu coloquei os três números em espaço, tá vendo? Aí eu vou colocar agora o V3 aqui, ó, vou clicar nele. Ele já transformou para mim em vetor. Se eu clicar aqui, vou dar um Enter. Se eu clicar aqui em ABS, ele já calcula o valor para mim, ó, 100. Então bate com o valor inicial que a gente fez. Uma outra maneira que a gente pode reescrever este problema, né, ou que eu não comentei ainda em nenhum momento, é dos chamados vetores unitários. Vetores unitários. O que seriam os vetores unitários? Seriam justamente esses vetores I, J, o valor, né, do vetor, né, IJK, né? Isso aí a gente pode escrever em termos de vetores unitários, né? Eu posso achar como que eu acho o valor unitário? Bom, basta eu dividir, né, o valor para chegar o que eu quero dizer é o seguinte, né? Se eu tenho aqui uma força F, eu posso chamar ela de um valor F vezes um vetor qualquer aqui, vou chamar de... Não, eu acabei escrevendo errado aqui. O módulo F, que multiplica um determinado vetor, por exemplo, o vetor U. Né? E esse vetor U, ele nada mais é do que uma composição disso. Né? O vetor U, ele vai ser igual... seria os valores correspondentes aqui, ele seria igual, então, a 35,36 dividido por 100, que é o módulo total do meu valor. Então, o módulo da força. Aqui, I chapéu, menos, no caso aqui, porque menos tem ali, né? 35,36 dividido por 100, mais 86,6 dividido por 100, aqui faltou o J chapéu, K chapéu. É uma outra maneira, ou seja, eu poderia escrever o vetor dessa forma. No fundo é a mesma coisa. Né? Por que eu faço essa questão de unitário? Né? De um modo geral, nas engenharias, a gente costuma calcular as coisas unitárias porque eu consigo fazer um projeto genérico, de tal maneira que se as forças aumentarem, né, eu só multiplico pelo módulo da força que foi aumentada. Essa é a ideia. Né? Então tem a maneira de você reescrever esses vetores dessa forma também. Né? Então, assim, como que ficaria nesse exemplo aqui? Né? Se eu pegar, então, a força F, ela vai ser, a força F vetorial vai ser igual a 100, que multiplica. Agora o vetor unitário, 35,36 dividido por 100 dá 0,3536 e chapéu, menos 0,3536 J chapéu, mais 0,866 K chapéu. Só isso. Ou seja,
eu transformei o vetor, a parte vetorial, em unitário, e aí eu mantenho um módulo aqui do vetor grandão. Como disse, no fundo é a mesma coisa. Uma outra coisa que a gente poderia calcular aqui, se a gente quiser identificar também, seria os ângulos. O que a gente tem lá da teoria? Os ângulos, né, que normalmente se usa alfa, beta e gama, né, em relação ao x, y, z, eu tenho o cosseno de alfa, esse aqui então em relação ao eixo x, né, vou colocar x dois pontos aqui só para a gente saber, vai ser o quê? O fx dividido por f total. Neste caso aqui então, vou usar aqui o valor já, né? Então o que a gente tem? Né? O 35,36 dividido por 100. Então daqui a gente tira que o alfa vai ser o arco cosseno de 0,3536. Que vai, nesse caso, vai ser igual, fazendo aqui. Veja aqui, quando eu faço pelo método do unitário, eu já sei o valor direto. Ó. Veja aqui, 35,36, basta tirar o arco cosseno disso, você já vai achar o valor, o ângulo, né? Então essa é uma outra vantagem da gente calcular isso aqui. Então ponto 35,36, arco cosseno, então eu tenho aqui um ângulo de 69, aproximadamente, né? 3 graus. O beta, que é em relação ao eixo y, ele vai ser o arco cosseno do valor aqui de menos 0,3536, que vai ser aproximadamente, então pondo ponto 3536 negativo, arco cosseno, então dá 110 graus, 110 graus, 7, aproximadamente, né? E por fim, em relação ao eixo Z, né? Em relação ao eixo Z, eu tenho aqui o gama, né? Ele vai ser igual ao arco cosseno do valor aqui que eu tenho, 0,866, que nesse caso, então, o gama vai ser igual a 0,866, arco cosseno, 30 graus. Então, teria aqui o ângulo de 30, aproximadamente 30 graus. Então agora, né, identificando o ângulo, identificando o vetor unitário e tudo mais, né, eu identifiquei tudo que era necessário em relação a esse vetor. De novo, qual é a vantagem? Embora pareça, né, embora pareça não, o vetor, trabalhar com vetores é mais trabalhoso, é mais chatinho, demora mais para a gente entender, mas quando a gente for lidar com várias forças, você escreve, né, os vetores na forma você escreve todos os vetores na forma de vetor cartesiano, o resultado, né, a força resultante é só somar tudo. Né? Se você usa uma calculadora semelhante a essa que eu estou mostrando no aplicativo, você calcula a força resultante muito mais facilmente. Essa é a ideia. E quando a gente for trabalhar fazendo o cálculo de momento, o momento nada mais é do que o produto vetorial de dois vetores, que é o vetor posição e o vetor força. Nesta situação, você com dois apertos na calculadora, você resolveu o problema. Ao passo que, né, se você fosse fazer por decomposição e tudo mais, decompor todos os vetores e tudo mais, seria bastante trabalhoso, muito mais trabalhoso do que fazer de forma vetorial, né? Principalmente quando é tridimensional. Quando é bidimensional, fazer isso por decomposição acaba sendo mais tranquilo. Mas do ponto de vista tridimensional, trabalhar com vetores é importante porque torna mais fácil. Na hora que você compreende bem o trabalhar com vetor, aí você vai ver que fica muito mais tranquilo. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo. Se gostou, compartilha. Deixe nos comentários, né, sugestões de temas para a gente abordar aqui. E se não gostou, coloca também por que você não gostou. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.